Olá, irmãs, como estão? Saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, irmãs, o meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para compartilhar com as irmãs aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial. Então, o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então, vamos iniciar orando? Pai, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu possas falar aos nossos corações, que à medida que nós possamos ler a Tua palavra, também tenhamos condições de entendê-la. Perdoa, Senhor, cada uma das coisas erradas que fizemos, porque nós queremos ser melhores. É em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que pedimos. Amém. Bom, irmãs, então, como eu disse, o texto não é meu, o texto é do pastor André Oliveira, e ele sugere que leiamos 1 João, capítulo 2, versículos 12 ao 17. E diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, hoje a gente vai falar de permanência. E eu vou contar para vocês a história de um rapaz que se chamava Jerry. E esse rapaz, ele era sempre muito positivo. As escolhas dele eram sempre positivas, ele sempre procurava permanecer bem-humorado, feliz. Ele era gerente de uma rede de restaurantes. E assim, todos os funcionários, os fornecedores, todos gostavam dele. Porque ele tinha, assim, no coração uma bondade, ele tratava todos bem. Ele fazia com que as pessoas se sentissem alegres. Porque ele acordava pela manhã e pensava: nossa, Deus é soberano, Ele está sobre esse dia. E eu sou grato. E eu tenho sempre duas escolhas. Eu vou viver bem ou eu vou viver mal. Então, eu escolho viver bem. Então, sempre que acontecia algo desagradável com o Jerry, ele pensava assim: bom, eu posso ser vítima dessa situação ou eu posso aprender algo com isso que aconteceu. Então, eu escolho aprender algo e nunca vou escolher ser vítima. E assim, Jerry ia vivendo, ia trabalhando, ia conquistando as pessoas gostavam de ficar perto dele por causa das escolhas que ele fazia. Um dia, o Jerry estava num dos restaurantes e ele esqueceu a porta dos fundos aberta. Aí o que foi que aconteceu? Entraram assaltantes e começaram, vamos, assaltar todo mundo. Quem é o gerente? Aí o Jerry: sou eu. Colocaram uma arma na cabeça dele e falou: você vai abrir o cofre. E o Jerry ficou tão nervoso, ele esqueceu de fazer a melhor escolha, de manter a calma. Ele ficou tão nervoso que ele não conseguia abrir o cofre. E ele acabou deixando também os ladrões nervosos, e esses acabaram por dar um tiro nele. E aí acabaram fugindo e o Jerry ficou ali estendido no chão. Moral, veio a ambulância, levou o Jerry para o hospital e foram 18 horas de cirurgia.
Depois ele foi para UTI, depois ainda ficou no quarto, porque deu tudo certo para ele. E passado alguns dias, quando ele já estava no quarto, um amigo do Jerry foi visitá-lo. E ele disse assim: nossa, mas como é que aconteceu tudo isso? Como é que você veio parar aqui? Você sobreviveu? Como foi? Aí o Jerry disse: bom, a primeira coisa, quando aconteceu o assalto, eu me lembrei que eu deixei a porta aberta e eu deveria tê-la trancado. Eu fiz uma escolha errada. Eu deveria ter trancado a porta. Mas aí aconteceu o assalto. Eu fiz a escolha errada de não manter a calma na hora que eu deveria abrir o cofre e acabei sendo baleado. Quando eu fui sendo levado para o hospital, que veio o SAMU e estavam todos me levando, todo mundo dizia: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, fica conosco, respira. E todo mundo me incentivando a dar tudo certo. Aí eu fui levado para a sala de cirurgia e apesar de as pessoas todas, os médicos, os enfermeiros, os instrumentistas, todo mundo ali dizer que ia dar tudo certo, eles estavam com uma cara de que ali tinha um homem morto. Assim, a cara de cada um deles era tipo: nossa, ele não vai sobreviver. Isso aqui é gravíssimo. Aí, uma das enfermeiras chegou perto dele e disse: Sr. Jerry, o senhor tem alergia a alguma coisa? E aí ele disse: sim. Imediatamente, o centro cirúrgico parou, todos se olharam um para o outro. A que é que o senhor tem alergia? Aí ele disse: a bala, a projétil. Tirem este projétil de mim, mas tirem como se eu fosse viver, não como se eu fosse morrer. Porque eu escolho viver. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a minha disponibilidade mental, o meu desejo é viver. Então não me operem como se eu fosse morrer. E aí todos riram no centro cirúrgico e começaram rapidamente a fazer a cirurgia. E graças a Deus deu tudo certo. E ele se curou. Então dizem que essa história é verdadeira. Quem contou essa história foi a amiga do Jerry. E ele diz no final que assim, que tudo que ele fez na vida dele foi em relação às escolhas. E que ele sempre fez boas escolhas. E que ele sabe que o Senhor tem para ele sempre o melhor. Mas ele também tem que fazer escolhas boas para semear boas sementes. E ele acredita que, em razão da fé, do acreditar e de fazer escolhas boas e assertivas, é que ele tinha sobrevivido. Então ele disse para o amigo dele: olha, não basta só você levantar pela manhã e fazer a escolha certa e não permanecer nela, né? Então, quando eu me desesperei na hora lá da abertura do cofre, eu deixei de permanecer na minha escolha, de fazer tudo com tranquilidade, com assertividade, com confiança. E foi naquele momento que eu acabei colhendo uma má semente. Então a história do Jerry nos mostra que nós temos que fazer boas escolhas e que nós somos responsáveis por elas. Amém? Bom, e o nosso manancial, ele inicia dizendo que o versículo escolhido é o 17. E diz assim, de 1 João 2,17, né? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o pastor André diz aqui que tem algumas coisas muito específicas na palavra de Deus, em relação ao próprio Deus. É o fato de que o Senhor pode garantir que o homem viva livremente e ele possa fazer as suas escolhas. Então, o homem é livre para fazer as escolhas que ele bem entender. Só que ele tem que lidar com suas consequências em relação a essas escolhas. Então, assim, obviamente que não existe... tem coisas com as quais você não tem o domínio, né? Mas, como o Jerry, a gente tem o domínio de como lidar com aquela situação, se vai ser vítima ou aprender com ela. Então, seja qual for a escolha que você decidir fazer,
você sabe que Deus vai permitir, Ele não vai te fazer fazer uma escolha errada, nem fazer a escolha certa. Ele vai te dar liberdade de fazer a sua escolha, mas você vai ter que colher as consequências dessa sua escolha. Então, desde a escolha humana no Jardim do Éden, lá com Adão e Eva, a gente precisa escolher entre duas coisas: fazer ou não fazer a vontade de Deus. Essa é uma das escolhas prioritárias na vida da gente. Então, João, nessa carta, então, ele faz uma distinção entre a igreja e o mundo. E, logicamente, a obrigatoriedade de você ser um cristão e não amar o mundo. Então, aqui o mundo que João está se referindo, não se trata da criação de Deus, o mundo, o globo, né? Ele está falando, não é do mundo físico, ele está falando aqui de se afastar das coisas que nos seduzem, que não são boas, se afastar de um sistema vigente de ideias, né? Então, existem muitas coisas no mundo que não nos levam a Deus, por exemplo. Tem muita gente que acredita que a positividade, você vai mandar boas vibrações, você vai mandar coisas boas para o universo vai te devolver. Então, são ideologias, cosmovisões, visões ali do além, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E, portanto, vamos nos afastar da palavra de Deus, né? Então, a cada dia uma pessoa inventa uma coisa nova, uma ideia nova, mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda. Então, é nela que a gente tem que se manter e fazer as nossas escolhas. Então, o espírito maligno deste mundo é que conduz o homem à direção contrária à vontade de Deus. Então, é nítido que a palavra diz que o mundo está fundado, né, no maligno. Mas a gente faz as escolhas, né? Então, a gente tem que estabelecer um paralelo entre o que é bom e o que é ruim e ser diferente do mundo. Não é porque todo mundo está fazendo errado, não é porque todo mundo está assistindo determinada novela que fala só de pornografia, não é porque todo mundo está assistindo um determinado programa lá que vai dar 1 milhão no final e as pessoas são promíscuas, não é porque todo mundo tá falando sobre ideologia de sexo, enfim, sobre essas coisas que a gente tem que concordar. Tudo que tiver no mundo, a gente tem que olhar sobre a luz da palavra de Deus. Então, João nos diz 3 coisas sobre quem ama o mundo e as coisas que nele existem. Então, no mundo tem a cobiça da carne, quer dizer, novamente, não é a carne de comer, não é o alimento, mas é a sedução, né? A cobiça dos olhos, quer dizer, você olha aquilo e deseja, e a soberba da vida. Então, quem se apega aos propósitos e aos caminhos desse mundo, que levam a essas coisas, está entregando a sua vida às coisas que não vão ter futuro, que não vão permanecer. Por isso que essas coisas todas, elas vão passar. Então, algumas pessoas podem achar, mas é uma delícia, né? Fazer essas coisas com a cobiça da carne, ou do olho. Isso aí é bom, é a soberba da vida, que legal. Mas vai passar. Então, vai passar. A palavra diz que vai passar. Então, por outro lado, se o homem que colocou o Deus no centro da sua vida, e ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, para que o Espírito Santo possa regê-lo, este homem vai ter permanência. Esta mulher vai ter permanência e vai viver para sempre. Inclusive, se você não aceitou Jesus Cristo e você ainda está sendo seduzido pelas coisas do mundo, porque não entendeu os caminhos do Senhor que nos levam a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente se ama, preste atenção. Jesus Cristo morreu por causa de nós. Ele morreu por causa do seu pecado, do meu pecado. Mas ele ressuscitou. E ele está vivo e ele vai voltar. Tá bom?
Então, assim, nós temos que reconhecer a vontade de Deus e ter permanência nela, ok? Nosso manancial termina assim, dizendo que aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Espero que todas nós possamos permanecer eternamente, amém? Irmãs, eu me despeço aqui, deixando um abraço fraternal, o meu abraço de ursa e deixando a palavra de ordem que é saudades.